Falar um pouco de conjuntura política e resistência, né, nesse país, o que está acontecendo hoje no Brasil, não tem muita coisa que avançou, né? Na realidade, nós temos alguns retrocessos, né? E nós vemos aí, pelo Cunha, pelos projetos de leis, né? Pelas leis que condenam outra vez e que aprisionam mais os corpos das mulheres, tirando outra vez dessas mulheres pequenos direitos que elas já tinham adquiridos, né? Através de um outro contorno que já tinha sido dado na lei. Alguns julgamentos que algumas pessoas, de repente, podem ver como avanço, que eu acho que é falta do que fazer e de coisa mais importante. E os ministros, né, iam julgar, mas o Fux pediu vista, né, sobre qual banheiro travestis transexuais usariam, né, se usariam no gênero feminino, quem se identifica com o gênero feminino, e masculino, quem se identifica com o gênero masculino, que assim, é algo muito importante, né? Não tem mais nada de importante acontecendo no Brasil para os ministros julgarem onde travestis transexuais vão cagar e mijar, né? Porque bem claro é isso, né? Os ministros brasileiros vão julgar onde travestis transexuais vão fazer cocô e onde vão fazer xixi, né? Nada mais do que isso. Falando em direitos, né? Direitos praticamente além de casamento civil igualitário, que foi algo conseguido, né, através do movimento gay, de combates e tudo, de apoio, para pessoas travestis transexuais não temos direitos garantidos, né? Temos vários processos de mudanças de nome e alteração de registro civil através de sexo e gênero que foi conseguido na justiça através de uma batalha judicial, porque sempre somos tuteladas ainda pelo Estado, mas não tem uma igualdade realmente de direito. Temos alguns avanços nesse sentido, mas não é tão igualitário assim, né? E temos também retrocessos, né, com retiradas de direitos, como foi no Rio de Janeiro, quando foi aprovada que travestis transexuais fossem internadas em ala feminina, né, no caso de mulheres trans e travesti, em ala masculina, no caso dos homens trans, e logo em seguida o prefeito retirou e desaprovou a portaria, né? E algo que é bem antigo, que isso já aconteceu em Santos, em 96, na Conferência Municipal de Saúde. Em 96 foi a primeira vez que legalmente em uma conferência municipal se conseguiu aprovar que travestis transexuais fossem tratadas pelo nome social no prontuário médico. Foi na conferência de 96 em Santos, o que acabou abrindo precedente e dando, né, continuidade para todas essas portarias que existem hoje pelo Brasil, inclusive a portaria do SUS. E lá nessa mesma conferência, em 96, também tinha sido aprovado que travestis transexuais, só se falava então em mulheres travestis transexuais, fossem aprovadas, fossem internadas na ala feminina, que deu uma grande briga com o movimento feminista por dizerem que travestis transexuais não são mulheres, não tinham o direito de serem internadas na ala feminina, né? Deu uma grande briga também com a Igreja Católica, conservadores, né, evangélicos, etc. e tal. Nessa conferência também foi aprovado em 96 que casais homoafetivos e os parceiros de travestis transexuais fossem considerados como cônjuge de fato, para efeito de herança, visita em hospitais e tudo mais, o que não se tinha direito, né? Então, assim, ao mesmo tempo, chegamos em 2015 com esses direitos sendo retirados, né? Um direito que depois foi abrangido a nível nacional e que houve um retrocesso. Como pessoas, né, que quebram todas as regras da sociedade, né? Porque pessoas travestis, transexuais, transgêneras, quebram todas as regras da sociedade. Querem impor regras a outras pessoas, querem colocar pessoas em caixinha, né? E não simplesmente respeitar as pessoas pelo que elas são. O que eu tenho que me importar? A pessoa está feliz assim, ok, que seja feliz assim, que vá viver a sua vida. Ok, vamos caminhar juntos, vamos quebrar mais regras ainda, mas as pessoas não querem. E aí, quando eu lancei o movimento Desacuenda Mona, né, que era justamente dizendo, nós temos pau, por que a gente tem que pegar ele, puxar ele todo para trás, enfiar lá atrás, espremer entre as pernas, andar com aquilo que provoca dor até, se nós temos pau, se somos mulheres ou se somos pessoas que temos pau e peito, qual é o problema de andarmos, né? Os homens andam, os homens o fazem, qual é o problema? Vamos fazer com que as pessoas aceitem isso. Ah, não, que você é louca. Eu falei, não, isso o CID-10 já se encarregou de dizer, e o Ministério da Saúde também. Vocês não precisam dizer isso para mim, porque eu já sei. Eu sou louca justamente porque eu quero a liberdade, né? Porque em um momento onde a justiça não me reconhece enquanto mulher, mas diz que eu tenho um fenótipo feminino,
e não reconhece também meus direitos legais enquanto homem, porque quando eu digo, então, já que eu sou legalmente homem, então eu posso ir para a rua com os peitos de fora, e nesse momento você não pode, né? Porque nesse momento você tem um fenótipo feminino, nesse momento você quer ser chamada de mulher, e aí quando eu chego na delegacia, eles sempre me impõem isso, né? Porque daí muitas das vezes tem que chegar numa delegacia, você tem que reivindicar ser respeitada, por exemplo, eu tenho que chegar numa delegacia, se eu vou fazer um boletim de violência, etc e tal, e reivindicar ser respeitada como Indianara Siqueira, em boletim de ocorrência, explicar para eles que nós temos portarias que nos dão esse direito. Mas quando eu me recuso a esse direito, a essas portarias, que eu chego justamente exigindo ser tratada enquanto homem, aí eles querem me impor essas portarias, porque aí eles entram em conflitos com eles mesmos. Aí nesse momento eles colocam no boletim. Não, então... Indianara, eu falei, não, mas eu não disse para você em nenhum momento que eu me chamava Indianara. Está aqui, meu RG, senhor Sérgio Alves Siqueira, homem, registrado pelo meu pai e pela minha mãe em cartório. Eu quero que você coloque dessa maneira. Aí eles colocam entre parênteses travesti, eu falo, mas eu não disse em nenhum momento para você que eu era travesti. Eu disse para você que eu era travesti? Eu não disse para você que era travesti. Eu apenas exigi, nesse momento, o privilégio que os homens têm de andarem cotóricos desnudo. Mas você porta seios. Você porta seios, é muito engraçado. Você porta seios. Você tem um fenótipo feminino. Eu falo, mas o que vale? O meu fenótipo feminino, né? É meu corpo, né? A maneira como eu mudei meu corpo. Mas é que no seu caso a gente entende que você seja uma mulher aprisionada em um corpo masculino. Eu falo, não, peraí, já tem um problema aí, né? Porque se vocês olharem para o meu corpo e para a definição do que é feminino e masculino, meu corpo já não é um corpo masculino. Então, assim, eu já não sou uma mulher aprisionada em um corpo masculino. Então você poderia me explicar? Eu falo, a maneira como eu mudei meu corpo, isso é um problema meu. Eu quis mudar meu corpo e cheguei a um corpo, né, num padrão que eu queria. Se esse corpo é definido como mulher, se ele é definido como feminino, se ele é legal, se ele é ilegal, já não é problema meu. É problema da sociedade, entendeu? Que tem essa necessidade de obrigar as pessoas a entrar em caixinhas. Esse é o meu corpo. Então, eu não sou uma mulher aprisionada em um corpo feminino. Eu sou uma pessoa aprisionada pelas normas patriarcais e machistas da sociedade sobre a qual ela está alicerçada. É essa a realidade. E já que vocês me obrigam legalmente a portar documentos masculinos e a dizer, então, que eu sou o homem, então agora, nesse momento, eu exijo o privilégio masculino. E aí você é proibida de entrar no banheiro masculino, né? As que não têm o grau de passabilidade, porque ainda tem isso, né? E eu reconheço o meu grau de passabilidade quanto a isso, e aí eu faço justamente um jogo com amigas que foram proibidas de entrarem no banheiro masculino. Aliás, é o contrário, elas vão no feminino, elas são proibidas de entrar. Então, elas são obrigadas a ir no masculino. E aí eu acompanho logo em seguida e vou também entrar no masculino. Aí eles me impedem de entrar no masculino e dizem, não, o feminino é do outro lado. Eu falo, não, mas também sou travesti, eu quero ir no masculino, como elas, entendeu? Não tem. E aí começa toda uma briga, aí vai pra delegacia, leva gerente de casa noturna, leva não sei o quê. E no outro dia, eles mudam. Aí depois de toda a confusão, aí as meninas chegam e falam, agora a gente já pode ir no banheiro feminino. Eles concordaram, apoiaram. Eu falo, mas não vai ser tão fácil assim para eles. Aí eu falo, vou lá nesse bar de novo, vou lá nesse shopping novamente, aí um shopping, aí bebo, aí vou no banheiro. Aí já me dirijo diretamente ao masculino. Aí lá vem o funcionário, não, a gente já resolveu, vocês podem usar o feminino. Eu falei, não, mas que porra é essa? Entendeu? Como assim? Um dia vocês resolvem masculino, outro dia feminino. Tem outro, eu adoro ver homem pelado, ver pai. Eu adorei a ideia de vocês quererem que eu use o masculino. Não, agora eu quero ir no masculino. Não tem essa, não é vocês que resolvem, entendeu? Agora mais. Vocês já resolveram, já foi decidido. Não é bem dessa maneira. E aí começa toda essa confusão. E essa confusão, justamente, que você causa, né, leva eles a dizerem, ao próprio movimento, né, de travestis e transexuais, a dizer então que você não está de acordo, que você não pode representar essas pessoas. E aí eu respondo que eu nunca me pus no lugar de representante, nem de ativista, de representante do movimento LGBT ou do movimento de travestis e transexuais. Primeiro que eu fui treinada nos anos 90 em Santos, quando Santos era a capital da AIDS, né? Eu tenho 44 anos. Eu vou fazer 45, então eu fui treinada para prevenção em DST-AIDS, porque todos diziam que toda travesti morria de AIDS. Eu achei justo eu conhecer meu algoz, né? Então fui conhecer, fui saber e fui treinada para prevenção
para fazer prevenção no meio de travestis transexuais na prostituição. E depois disso, eu simplesmente resolvi viver minha vida. Então, não me pus enquanto ativista para representante de nenhuma classe. Eu apenas resolvi viver minha vida e as pessoas se sentiram representadas pela maneira de vida que eu vivia, pela maneira que eu quebrava as barreiras, pela maneira que eu enfrentava a sociedade, pelo meu afrontamento com as leis, pelo meu afrontamento com a polícia, com a justiça, com o patriarcado e com o machismo. Então, essas pessoas se sentiram representadas, foi diferente. Então, o meu protesto com o peito de fora começa justamente na Marcha das Vadias no Rio, quando as mulheres da Marcha das Vadias no Rio, elas tinham essa preocupação. Elas falaram, mas será que a gente vai poder protestar com os peitos de fora? Porque nós podemos ser presos, eles podem nos prender por ultraje público ao pudor, etc. e tal. E aí foi nesse momento, então, que eu disse a elas, mas que legal, mas eu posso, então, porque se vocês têm os documentos femininos, eu tenho os documentos masculinos, então eu posso legalmente protestar com os peitos de fora. E para mim ficou bem claro que um corpo feminino tem que ser criminalizado quando em um protesto desses meus no Rio, eu estava com um homem trans que ainda não tinha também mudado os documentos, mas já tinha tomado hormônios masculinos, já tinha barba, já tinha feito a retirada de seios, já tinha masculinizado o corpo, mas ainda não tinha mudado os documentos. Então eu fui detida com os seios de fora e fomos para a delegacia, e ele foi para a delegacia e ele dizia, mas ela pode, porque ela legalmente é homem, os documentos dela são masculinos e dizem que ela é homem. Eu é que não posso, eu legalmente sou mulher. Eu sou uma mulher, e aqui é uma mulher tirando a roupa em uma delegacia, tira a camisa. E aí eles olham para ele e dizem, mas no seu caso é diferente. Então, nesse momento, fica bem claro que a feminilidade, um corpo feminino, o corpo das mulheres tem que ser criminalizados, e o corpo das pessoas não conformes, também como os homens trans, tem que ser criminalizados. Porque se fosse no caso dele, ele que estivesse protestando, exigindo o direito, ele teria sim sido criminalizado. Mas naquele momento eles estavam criminalizando um corpo feminino e um corpo das mulheres. Então, nós temos que lutar sim por mais liberdade e que nossas lutas sirvam para libertar as pessoas. E vamos escutar o outro, e o meu conselho é sempre o de viva e deixe viver. É o mais simples e o mais natural. Que o outro não te incomode, que ele te liberte e que vocês juntos sirvam para libertar outros e outros que ainda se encontram aprisionados. Obrigada. A gente tem que pensar para tentar formalizar algumas iniciativas, né? Transformar essa reflexão em ação. Eu entendo que é importante a gente reconhecer que o nosso país, por mais que diga que tem um governo de esquerda, que tem um projetos sociais em curso, né, que de fato estão acontecendo, como é o caso do Bolsa Família e iniciativas de redistribuição de renda e etc., que teria mais uma cara de um governo de esquerda. Eu entendo que é importante a gente reconhecer que o nosso país ele está bastante conivente, né, com o projeto neoliberal. Quais são as frentes do neoliberalismo, né, enquanto estratégia de reorganização das práticas de governabilidade, de organização da vida econômica e social? Será que o Brasil está de acordo com esse projeto? Será que ele não está de acordo com esse projeto? Ele está resistindo a esse projeto? Ou ele está contribuindo com esse projeto, né? O projeto neoliberal ele teria duas características predominantes. Uma primeira que seria o enfraquecimento do Estado de direito social, né, na defesa de um Estado mínimo, e aí esse Estado onde é a lógica de mercado que vai organizar os bens e serviços, né? E aí você tem um Estado mínimo, ou seja, uma aposta com a justificativa de que isso favoreceria as liberdades individuais, mas é uma aposta de que é o mercado que melhor provê, porque o Estado fracassou, e aí você fica apontando as falhas desse Estado para legitimar os processos de privatização. Então, eu percebo que a gente está vivendo isso, né? A gente está vivendo um anúncio de que até o nosso sistema penal vai passar pela privatização, né? A gente já começou a ter iniciativas de privatização de presídios. A gente teve recentemente a notícia de que a educação vai começar a oferecer pós-graduação paga, ou seja, retirando o caráter público, como se isso fosse uma coisa muito boa, porque vai melhorar a qualidade dos programas. Eu diria que eu não gostaria de ter linha de financiamento de pesquisa determinada pela lógica de mercado. Porque se for assim, esse tipo de pesquisa, que inclusive o próprio movimento social vai questionar
nas suas limitações éticas e técnicas, né, que eu acho que esse é um debate que a gente já percorreu bastante, né? Quem é a academia para falar pela população, para falar pelos grupos sociais? Então, a gente vai retroceder muito mais do que... A gente tem que olhar com muito cuidado essa oferta de melhoria que a privatização oferece para o nosso Estado, né? Eu acho que a gente tem que recusar essa falsa promessa de melhoria. Então, a gente vê esse processo, né, de esvaziamento do Estado de direito social acontecendo já, ele está em curso no nosso país, né? E é um processo muito sedutor para muita gente, principalmente para pessoas de classe média, a partir de classe média, porque lhes parece muito mais interessante. Pode lhes parecer um avanço, pode lhes parecer melhoria na oferta de serviços, mas não nos enganemos, né? Mesmo porque esses serviços, quando eles passam a ser melhorados pela iniciativa privada, eles sequer se destinarão a toda parcela da população. Se não fosse assim, a gente já não teria serviços privados prestando assistência à saúde que dividem seus beneficiários entre aqueles que estão pagando pelo serviço e aqueles que são os beneficiários que vêm pela cota do Sistema Único de Saúde, né? Todo mundo sabe do que eu estou falando, todo mundo que já acompanhou o que é um serviço privado prestando assistência pública sabe do que eu estou falando, sabe que a equipe é dividida, sabe que a qualidade do serviço, inclusive, é dividido, pensando se a pessoa está pagando ou se a pessoa entra pela cota do orçamento que vem do repasse direto da União, ou do Estado, ou do município. Qual é o projeto político que a gente está defendendo? A gente quer um país embelezado, na perspectiva da elitização, ou a gente quer um país que garanta direitos sociais, né? E eu entendo que a gente tem que lutar por um país que defenda direitos sociais, né? Por isso, nesse sentido, a gente tem que fazer essa crítica ao projeto neoliberal de privatização, de esvaziamento do Estado de direito social. A gente tem que questionar frontalmente esse projeto político. E não ficar... é mesmo, Bolsa Família, as pessoas estão encostadas e acomodadas. Gente, se isso está acontecendo para algumas pessoas, porque tem muitos beneficiários de programas sociais do governo que não estão vivendo isso, é como as cotas, por exemplo. Que tudo aquilo que se questionava das cotas, as pesquisas agora, depois de 10 anos de implementação das cotas, por cor nas universidades públicas, não cumpriram o que as críticas alertavam na sua origem. As notas dos programas não baixaram, o nível de escolarização não baixou. Muito pelo contrário, a gente começou a ter uma nova onda de produção de conhecimento que é efeito da ocupação dessa instituição por pessoas que vinham sendo excluídas das instituições públicas, né? Então, acho que a gente tem que pensar coletivamente, não é assim, a minha vaga de branca que eu perdi porque a pessoa negra entrou pela cota. Acho que a gente tem que começar a pensar em termos de projeto político e de projeto de desenvolvimento para o país. Sair dessa lógica individualista. E o outro eixo, que alguns autores apontam como característica do Estado neoliberal, dos Estados neoliberais, é o estado de segurança, tá? Então, você tem o desinvestimento orçamentário na educação, é evidente, né? A gente começou esse ano com um corte de, 30%, pelo menos o que atingiu a universidade onde eu dou aula foi um corte de 30% do orçamento, e ao mesmo tempo você tem um investimento em outros equipamentos públicos, notadamente o equipamento de segurança. Todo mundo pode olhar na rua, que é visível isso. Os uniformes, o arsenal bélico, o arsenal de veículos da polícia, em todos os níveis, em todas as caracterizações da polícia, seja ela civil, militar, rodoviária, etc., existe um alto investimento do Estado na segurança, né? E nessa aposta de que é a polícia que vai resolver os problemas sociais. Então, acho que falta uma responsabilidade política, coletiva, para tentar entender o que é que as pessoas que estão no ativismo estão tentando falar,
O investimento na segurança nacional já deu a cara e já disse a que veio. Em grande parte, esse Estado está vindo para coibir as manifestações sociais. Esse Estado de segurança nacional está vindo para amedrontar a população, para que a população saiba exatamente que ela não pode se levantar contra o Estado. E que se a população se levantar contra o Estado, ela vai tomar spray de pimenta e gás lacrimogêneo na cara. E aí, em relação aos ativismos, e aí eu não estou falando só do ativismo LGBT, feminista, estou falando de todos os ativismos, né? Movimento negro, movimento estudantil, grupo da terra e etc. Então, os ativismos, eles estão organizados na lógica das identidades de pertencimento social, né? Isso é muito legal, isso trouxe protagonismo, isso multiplicou as vozes, isso fez com que muitas pautas que estavam sendo invisíveis ou nunca consideradas, passassem a ser consideradas, que outras pessoas, outros grupos sociais passassem a ser visíveis, a ter suas agendas consideradas. Só que, ao mesmo tempo, essa organização da militância na lógica da identidade fez com que o próprio ativismo pendesse para a lógica do individualismo, da não solidariedade, da não pactuação com o outro na luta política. Eu acho que é isso que a gente tem que pensar como estratégia de resistência, né? Porque se você for parar para pensar, o que explica com que religiosos fundamentalistas estejam associados com a bancada militarista e da polícia da bala, com os ruralistas, que a princípio as agendas, elas são distintas, mas o que faz com que eles funcionem como um bloco é o compromisso com a agenda neoliberal. Enfraquecimento do Estado de Direito Social, privatização, todos eles têm interesse por isso, e o acerramento do Estado Penal, todos eles estão implicados na agenda de criminalização. Todos eles estão favoráveis à identificação de como a gente vai criminalizar a população. Então eu diria que nós temos que aprender com os reacionários, porque eles estão fazendo muito melhor do que nós uma estratégia política, e essa estratégia política tem sido vigorosa e tem vencido muitas etapas das decisões no processo histórico. A Indianara, eu acho que é uma ativista que eu tenho na mais alta consideração, porque eu percebo a disponibilidade da Indianara em dialogar em diferentes espaços. Então, por exemplo, eu sei que muitas pessoas decidiram não estar nesse espaço, dizendo isso, dizendo aquilo, dizendo que o espaço tem uma cara branca, que o espaço tem uma cara elitista. Nós sabemos dessas críticas. Todos os espaços hoje de ativismo e resistência têm que ser mantidos, fortalecidos e reconhecidos. Por quê? Se nós não tivermos disponibilidade para discutir, discordando umas das outras, ou se nós não temos disponibilidade de criar estratégia e aliança com grupos sociais dos quais nós não pertencemos, é porque nós abandonamos o projeto democrático. Então, eu entendo que o nosso principal desafio, e eu coloco isso como a estratégia de resistência política, né, é superarmos o afã de poder que os protagonismos identitários trouxeram para os movimentos, reconhecer que essas esferas de poder micro, que são importantes, que trazem potência de fala, mas que essa esfera micro de poder é muito insuficiente para fazer resistência e enfrentar a onda conservadora, neoliberal, que está engolindo os processos. É mais importante do que afirmar quem sou eu, e negar o outro a partir dessa afirmação. O mais importante é a gente começar a entender que a gente tem que começar a escutar as lutas dos outros ativistas, mesmo que estejam distantes, movimento indígena, grupos da terra, movimento estudantil, movimento de mulheres. Eu acho que o exercício de se diferenciar, ele está muito bem instituído, está muito bem colocado, e ele começou a nos separar. E a gente tem que começar a fazer o exercício de nos reconhecer, tá?
Então, obrigada pela oportunidade. A minha voz, apenas a minha voz, está aqui para... Eu emprestei ela, na realidade, para a leitura desse texto que o próprio Jean enviou, na impossibilidade devido a compromissos oficiais da Câmara dos Deputados. Ele enviou, então, a fala dele. Podemos começar? Título: Conjuntura e Resistência, por Jean Willis. Estamos em um momento profundamente delicado em relação aos direitos das minorias sociais. O presidente da Câmara dos Deputados, terceiro na linha do poder, está imerso em esquemas de corrupção, intimida potenciais delatores, sustenta um discurso público de defensor dos valores familiares e toca uma pauta legislativa que atenta contra os direitos de indígenas, mulheres, população negra, pobre e LGBTs. Tudo com o apoio de deputados evangélicos e da bancada da bala. Os indignados da internet, movidos numa atuação já denominada ativismo de sofá, e mesmo muitos dos que foram às ruas reclamar da corrupção do PT, também silenciam providencialmente agora. A indignação desses revoltados e indignados não é movida à ética, mas a oportunismo político e ódio de classe. Farão boneco inflável de Eduardo Cunha vestido de presidiário? Claro que não. Ora, quem financiou a confecção do boneco de Lula, sobre quem até agora não pesa nenhuma denúncia formal dos órgãos de investigação e da justiça, comunga no altar do presidente da Câmara. O Brasil sério entra em compasso de espera por alguma definição. É o Brasil sendo engolido, mais uma vez, pela enorme hipocrisia e o jogo retórico fajuto do PMDB, o partido do poder, dos negócios e da chantagem permanente, ao qual o governo Dilma não para de ceder mais e mais, entregando a eles cada dia mais poder e ministérios. Diferentes discursos que giram em torno da moralidade são colocados no centro do debate público. Uma moralidade seletiva que, quando fala em corrupção, aponta apenas para o PT, ao mesmo tempo em que o chantageia para conseguir o que quer. Uma visão de moralidade que, quando fala em degeneração, associa esse conceito à sexualidade dos outros, entendida como nas épocas da Inquisição, que, quando fala em bandidos, só enquadra adolescentes jovens e negros vítimas da marginalidade. Quando fala em combate ao crime, não entende como crime os milhões de dólares desviados para contas bancárias no exterior, roubados de empresas estatais, embora seja capaz de cuspir num maconheiro. O discurso moralista e hipócrita que une as bancadas da bala, do boi, da Bíblia e o baixo clero do PMDB e dos partidos fisiológicos é uma cortina de fumaça para esconder a escandalosa imoralidade, o roubo de dinheiro público e o financiamento da política pelo grande capital. A Câmara dos Deputados não pode continuar presidida por um sujeito sobre quem pesam tantas acusações de corrupção, como se seu legado de retrocesso nos direitos humanos e no avanço das políticas sociais já não fosse derrota bastante para o Brasil. Quando cair, que leve junto para os desníveis onde em breve se encontrará, graças à ação da justiça em que confiamos, todo o sistema hipócrita de ladrões, vendilhões do templo, exploradores da fé alheia, inimigos dos direitos humanos, fascistas, latifundiários opressores de índios
e policiais e militares nostálgicos da ditadura que tomaram o parlamento brasileiro. A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, tomada por fundamentalistas religiosos, desprestigiada entre os organismos e pessoas defensoras dos direitos humanos, já foi presidida por um deputado pastor evangélico, homofóbico e intolerante. Não só expulsou os direitos das minorias do guarda-chuva dos direitos humanos, mas propõe projetos de lei que reduzem a dignidade das minorias, como, por exemplo, o projeto que legaliza terapias de reversão da homossexualidade, por isso mesmo apelidado Projeto da Cura Gay, ao propor derrubar uma resolução do Conselho Federal de Psicologia que proíbe tais terapias. Mas, além disso, o Estatuto da Família, do Nascituro, criminalização da heterofobia, entre outras atrocidades. Num dia, 28 de junho, há 45 anos, aconteceu o levante do bar Stonewall, em Nova York, nos Estados Unidos. Gays, travestis e lésbicas, cansados das frequentes humilhações e violências físicas por parte da polícia, reagiram em nome de sua dignidade, inaugurando uma nova fase do movimento homossexual no rastro dos movimentos de contracultura do final dos anos 60 e início dos 70, como o feminista, o hippie e o de afirmação dos direitos civis dos negros. Comemorar o levante de Stonewall é, portanto, mais que constituir uma mitologia para os homossexuais, é reafirmar as conquistas políticas e culturais feitas por aquela geração. A herança dos anos 60 e 70 é bastante considerável e devemos defendê-la a qualquer preço contra todas as tentativas de retorno às situações anteriores. Contudo, o que nos surpreende é o fato de que essa herança que afetou a situação das mulheres em geral e dos gays e transexuais, ao menos nas sociedades ocidentais, não tenha alterado definitivamente a estrutura mesmo daquilo que o sociólogo Pierre Bourdieu chama de dominação masculina. Devemos, portanto, refletir não somente sobre o que mudou a partir de Stonewall, mas também analisar o que permaneceu, o que não variou, e denunciar as instituições que operam para perpetuar as ordens social e sexual, promovendo que as sociedades ocidentais não tenha alterado definitivamente a estrutura mesmo daquilo que o sociólogo Pierre Bourdieu chama de dominação masculina. Devemos, portanto, refletir não somente sobre o que mudou a partir de Stonewall, mas também analisar o que permaneceu, o que não variou, e denunciar as instituições que operam para perpetuar as ordens social e sexual, promovendo em contrapartida o orgulho, que poderá desafiar política e culturalmente essa ordem. Por que precisamos promover o orgulho LGBT? Porque a sociedade define um lugar estigmatizado para homossexuais, travestis e transexuais. E por causa disso, eles são assim definidos coletivamente. Seja qual for a maneira através da qual cada indivíduo pensa, aceita ou recusa a sua relação com tal coletivo. Essa definição coletiva é feita, sobretudo e primeiramente, a partir do insulto que vitima viados, travecos e sapatões desde a mais tenra infância, quando se apresentam os primeiros sinais da inversão, seja a da identidade de gênero, seja a da orientação sexual. Cada gay ou lésbica é assim, e desde muito cedo, ao menos potencialmente, vítima do insulto em sua própria família, na rua, no local de trabalho, em todos os lugares onde se desenvolve sua vida. E esse insulto aparece também sob a forma de estereótipos ridículos ou difamantes em jornais, na TV e no cinema. Tudo isso forma o que o antropólogo Didier Ribon chama de mundo de injúrias
responsável pela estruturação da relação do homossexual com os outros e consigo mesmo. No caso da relação consigo, é praticamente impossível o homossexual ou transexual não experimentar, principalmente na adolescência, um ódio ou vergonha de si, um ódio ou vergonha de seu desejo. Ora, é justamente essa subjetividade, eu, caráter, identidade, insultada e inferiorizada, que se deve superar por meio da afirmação de si, por meio da reinvenção da própria personalidade e da vida, num gesto pessoal e coletivo de desconstrução e ruptura das normas que nos inferiorizam. Jean-Paul Sartre, num livro de 1946, Reflexões sobre a Questão Judaica, diz que é a sociedade antissemita que forja o ser judeu e que este só tem como escolha aceitar o que ele chama de judeu autêntico, ou fugir ao que é na vergonha ou na negação de si mesmo, o que o próprio Sartre chama de judeu inautêntico ou judeu rebelde. O mesmo vale para nós, LGBTs. É a ordem social LGBT-fóbica da cultura heteronormativa e cisnormativa que nos impõe um status inferiorizado, o que determina profundamente nossa personalidade, mas também nossa identidade coletiva. Logo, não temos outra escolha que não aceitar-se e se reapropriar positivamente dessa identidade forjada pela cultura LGBT-fóbica, na qual nascemos e crescemos, ou então vivê-la na vergonha e na dissimulação, frutos da homofobia internalizada. Ser uma lésbica, travesti ou gay autêntico ou rebelde é, portanto, sentir orgulho de si, daquilo que a cultura LGBT-fóbica fez de nós, de nosso desejo, afeto, orientação sexual ou da maneira como nos percebemos e nos sentimos no caso da identidade de gênero. Creio que muitas coisas mudaram ao longo dos últimos anos, graças ao surgimento em escala internacional de um movimento LGBT que assumiu múltiplas formas. Aliás, o fato de eu, um deputado federal brasileiro, ter sido convidado a falar no Senado mexicano, por exemplo, é a prova mesmo desse movimento global e globalizado e de suas mudanças. Isso, porém, não fez, claro, desaparecer a fobia. Muito pelo contrário, quem gosta de e se interessa pela história da homossexualidade sabe que cada grande momento de afirmação homossexual e de reivindicação do direito à homossexualidade provocou uma reação homofóbica. Basta pensar na repressão da qual o escritor inglês Oscar Wilde foi vítima. Ele cumpriu pena de prisão por crime de sodomia, ou na recepção violenta da crítica literária francesa ao romance Corridon de André Gide. Muitos críticos se perguntaram se ainda era possível se ser heterossexual depois da publicação de Corridon. Vejam só, a mesma pergunta é feita hoje por toda parte por causa do reconhecimento jurídico dos casamentos entre pessoas de mesmo sexo. Sempre que uma minoria reivindica direitos ou tenta mexer em certas peças do jogo que lhe oprime e estigmatiza, os guardiães da ordem social que gozam de privilégios por conta dela mobilizam-se para se oporem às transformações e ao progresso que a reivindicação da minoria pode trazer. E a mobilização mais frequente desses guardiães da ordem e da moral consiste em afirmar que as minorias estão impondo uma ditadura. Quem já não ouviu estupidezes como a expressão ditadura gay? Como se afirmar o direito à homossexualidade significasse impedir os heterossexuais de ser o que são. Essa mobilização reacionária é apenas a maneira pela qual os dominantes sempre defendem os próprios privilégios. Por exemplo, foi a direita conservadora americana que forjou a expressão politicamente correto.
para combater os movimentos de afirmação dos direitos civis das minorias, sobretudo dos afro-americanos. Essa expressão teve pleno sucesso, pois aparentemente e só aparentemente defende o bom senso democrático contra os pretensos excessos de movimentos. Fez tanto sucesso que no Brasil, os nossos reacionários hipócritas, sobretudo os que se escondem sob a máscara do humor, também fazem uso dela. Na verdade, a direita conservadora nos Estados Unidos, no Brasil ou em qualquer outro lugar não quer ver questionadas as hierarquias implícitas nos discursos, na cultura, no saber, na política, e que garantem e mantêm seus próprios privilégios. No caso dos LGBTs, trata-se de mantê-los numa situação de inferioridade jurídica e social, situação que eu me recuso a aceitar. Não creio que estejamos nos dirigindo para uma sociedade melhor, na qual a opressão exercida contra LGBTs desapareça por completo. Mas acredito que é possível construir espaços políticos, culturais e sociais de resistência a essa opressão. Essa conferência é um desses espaços. Como diz o genial Caetano Veloso, eu não espero pelo dia em que os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis sem juízo final. Essas harmonias bonitas são resistência. Eu acredito em resistência. Nós somos resistência. Obrigado.